Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula de Processos Industriais 1. Hoje o nosso tema é energia elétrica. Só relembrando que no processo químico nós temos os recursos. E os recursos, eles podem ser energia elétrica, água tratada, vapor, refrigeração, gases, ar comprimido e ainda manutenção e instrumentação. Continuamos então com os recursos e na aula de hoje vamos falar de energia elétrica. A indústria da energia elétrica é um tipo de indústria. Ela é uma indústria tradicionalmente composta por 3 segmentos: geração, transmissão e distribuição. O grande problema que esse tipo de indústria tem é que o produto que elas produzem não é possível de ser estocado. Não se pode estocar grandes quantidades de energia elétrica, apenas pequenas quantidades. Isso acaba fazendo com que haja uma grande dependência entre esses 3 segmentos, porque todos eles são conectados através de uma conexão física. A partir do momento que a energia elétrica é produzida, ela é conduzida, ou seja, transmitida e depois distribuída, sempre através de uma conexão física. Como a energia elétrica é um produto não estocável, o produtor, que é o gerador, ele não pode operar independentemente para atingir a demanda, sem conexão com as outras partes do sistema. As plantas de geração só controlam a energia primária, que seria água, gás, carvão, óleo, depende do tipo de gerador de energia elétrica que existe na usina. E a conexão entre as partes do sistema permite que haja uma maximização conjunta da energia fornecida e a minimização conjunta das perdas. Na geração, existe uma diversidade de recursos energéticos que possibilitam produzir energia elétrica. Os mais conhecidos são hídricos, como água, para plantas de geração hidrelétrica, fóssil, carvão, óleo e gás, para plantas de geração termoelétrica, ventos, para os parques de geração eólica e urânio para plantas de geração nuclear. Estes recursos são considerados energia primária quando aplicados ao gerador. Na transmissão, nós temos o transporte de energia elétrica para ser dividido em 2 subsistemas, ou a transmissão ou a distribuição. A transmissão constitui-se na rede de ligação física entre geração e distribuição. Ela é destinada à condução de energia elétrica comercializada por atacado e em alta voltagem. Ela é, na verdade, no Brasil ou em todas as cidades, uma commodity. Esse sistema de transmissão é a ligação entre as usinas de geração e os centros de carga, através de sistemas interligados. Os centros de carga estão localizados próximos às grandes cidades e é nesses centros de carga que acontece a diminuição da voltagem para que daí sim possa acontecer a distribuição. O sistema interligado permite otimizar o aproveitamento dos resíduos energéticos e das usinas geradoras, tornando o fornecimento de energia elétrica confiável em regiões geográficas extensas, como é o caso do Brasil. A distribuição é um sistema de distribuição de energia elétrica definido tecnicamente como uma rede física de transmissão de baixa voltagem. Ela está conectada a linhas de transmissão de alta voltagem ou diretamente a plantas geradoras, caso essa planta geradora seja uma planta menor. O sistema de distribuição representa o varejo do mercado regulado e cativo de energia elétrica, fazendo a interface entre a concessionária e os consumidores finais. A tarifa da energia elétrica também tem suas distinções. Os consumidores conectados à rede de baixa tensão, como residências, comércios e pequenas empresas, possuem uma tarifa de energia aplicada somente sobre o consumo da energia. Já consumidores de alta tensão, como indústrias e grandes consumidores de energia, a tarifa se divide em 2 partes. Uma chamada tarifa de consumo, tal como para os consumidores de baixa pressão, que visa remunerar a energia de fato utilizada, e outra chamada tarifa de demanda, que visa remunerar o serviço de disponibilização da energia elétrica, de potência elétrica também, no sistema.
Essa tarifa de demanda, ela é um contrato firmado entre o sistema, ou entre os geradores, ou entre as transmissoras e as indústrias de grande consumo. Elas implicam em uma garantia da empresa geradora de que a indústria não vai ficar sem energia e, da mesma forma, uma garantia para as empresas geradoras de que a indústria vai consumir aquela energia. Assim, a tarifa de consumo é dada em unidades de energia, sendo em reais por megawatt-hora. E a tarifa de demanda ela é dada em unidades de potência, como reais por quilowatts. O sistema que controla toda a geração e distribuição de energia no Brasil é um sistema conhecido como Sistema Interligado Nacional, ou o SIN. Ele é um modelo estudado em muitos outros países e imitado em muitos outros países também. É um modelo que se adequou muito bem ao Brasil devido à sua grande extensão territorial e a diferentes plantas geradoras de energia elétrica. Pelo tamanho e características do Sistema Interligado Nacional, ele é considerado único em âmbito mundial. O sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um sistema hidrotérmico, de grande porte, com forte predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários. O Sistema Interligado Nacional é formado pelas empresas nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte. Apenas 3,4% da capacidade de produção de eletricidade do país encontra-se fora do SIN, em pequenos sistemas isolados, localizados principalmente na região amazônica. O sistema interligado é dividido em 4 grandes subsistemas. O subsistema Sudeste Centro-Oeste, que abrange todo o Sudeste e Centro-Oeste do país, com a exceção do estado do Mato Grosso do Sul. O subsistema Sul, que atinge toda a região sul do país, mais o estado do Mato Grosso do Sul. O subsistema Nordeste, que engloba a região Nordeste, com a exceção do estado do Maranhão. E o subsistema Norte, que abrange parte dos estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Rondônia e Acre. E ainda temos os sistemas isolados da Amazônia. Os subsistemas são todos interligados, com o objetivo de aproveitar melhor a sazonalidade dos rios e de permutar os excedentes de energia elétrica durante o período de cheias em cada região. Todos nós sabemos que no Brasil, as temporadas de chuvas elas são muito variáveis e variam entre as regiões do país. Então, essa sazonalidade de chuvas faz com que, durante alguns períodos do ano, haja maior reservas de energia na forma de estoques de água nas regiões do sul e em outras épocas do ano, esse estoque aumenta na região norte. A usina de Itaipu, ela atende o sudeste e o centro-oeste e o sul. A usina de Itaipu, ela atende tanto o subsistema sudeste e centro-oeste quanto o sistema sul. A usina de Tucuruí atende o subsistema norte. E o subsistema Nordeste é atendido principalmente pelas usinas do Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso, além das usinas de Xingu, Luiz Gonzaga e Sobradinho. Aqui nós temos um esquema que mostra como que acontece a interligação entre todas essas regiões. Obviamente, estamos mostrando aqui apenas as conexões mais expressivas, em altíssima voltagem. Nos círculos azuis, nós temos as bacias hidrográficas que contêm algum tipo de usina associado ao Sistema Interligado Nacional. Aqui, novamente, nós podemos ver como que o sistema é interligado em diferentes voltagens e a gente pode observar especificamente que de Itaipu até São Paulo existe uma ligação direta em altíssima voltagem e ela é uma ligação tronco, ela não tem bifurcações desde Itaipu até São Paulo. O objetivo dessa ligação é justamente atender a demanda que é muito grande na região metropolitana de São Paulo, devido à grande concentração de indústrias naquela região. Esse gráfico nos permite fazer uma comparação das tarifas aplicadas
tanto no Brasil, que estão aqui em vermelho, com todos os seus estados, quanto em alguns países, tanto das Américas quanto da Europa. Eu chamo a atenção aqui para um país que tem uma alta tarifa de consumo de energia elétrica, que é a Itália. É a mais alta tarifa do mundo. Seguido ali pelo primeiro estado do Brasil, que é o Mato Grosso. Depois nós temos Turquia e República Tcheca. E aí seguimos com vários estados do Brasil. Aqui no meio nós temos o Chile, que também tem uma tarifa elevada. Depois o México, El Salvador, ainda no meio dos estados do Brasil. E depois seguimos com outros vários países. Chama atenção aqui para o Paraguai e Argentina, com as menores tarifas. E lembro a vocês que tanto o Paraguai quanto a Argentina fazem parte da Tríplice Aliança com o Brasil para a construção da usina de Itaipu. Esses dois países também são beneficiados pela energia elétrica produzida em Itaipu. Eu quero que vocês prestem bem atenção que os estados do Brasil estão todos localizados na parte de tarifas mais altas da curva. Nesse próximo gráfico, nós temos agora os custos de geração, transmissão e distribuição no Brasil e em outros países. O outro gráfico era relativo às tarifas, esse agora é relativo aos custos. Veja que nós encontramos o mesmo padrão em relação aos países diferentes do Brasil. O país com o maior custo tinha lá no outro gráfico a maior tarifa. Na sequência vinha Turquia, República Tcheca, Chile, México, El Salvador e por aqui, nesta região, estavam os estados do Brasil, com a tarifa aplicada em cada estado. Mas vejam por esse gráfico que, na verdade, o custo da energia do Brasil, ela está bem mais baixa, está junto com os países que têm uma tarifa mais baixa. Temos aqui a França, a China, Estados Unidos, que eram países que no outro gráfico tinham tarifas muito menores do que as tarifas aplicadas nos estados do Brasil. Mas por que essa discrepância? Por que o custo de geração no Brasil é baixo, no entanto, a tarifa é alta? Para explicar isso, eu preciso mostrar essa tabela. Se nós observarmos, o custo de geração, transmissão e distribuição gira em torno de 50,3% da tarifa total. Temos ainda algumas perdas técnicas e não técnicas, que somam aproximadamente 1,1%. Os demais componentes da tarifa são todos encargos, são tributos. Então, nós temos de encargos setoriais, ou seja, encargos associados ao setor energético, 17,1%, e ainda tributos federais e estaduais, como PIS, COFINS, ICMS, que giram em torno de 31,5%, e justamente isso que faz variar as tarifas nos estados. Tanto o custo de distribuição em alguns estados que se localizam mais longe da região da geração, quanto também esses tributos estaduais que são diferenciados entre os estados. Isso quer dizer que o custo mesmo associado à nossa tarifa é de 51,4%. E 48,6% da tarifa correspondem à arrecadação, a impostos associados a essa tarifa. Para eliminar esse problema, que para as indústrias pode ser um grande problema econômico, muitas indústrias que têm condições, ou muitas grandes indústrias, elas trabalham com cogeração de energia elétrica. A cogeração é um processo de transformação de uma forma de energia em mais de uma forma de energia. Normalmente, a indústria química precisa ter produção de vapor. Então, ela vai usar algum tipo de energia química, pode ser fóssil, pode ser algum tipo de resíduo, né? Então, algum tipo de material que vai ser queimado em caldeiras, para que o calor gerado por essa queima seja transmitido para a água, transformando essa água em vapor. E aí, esse vapor possa levar o calor para toda a indústria. E isso faz com que algumas indústrias utilizem esse processo de produção de vapor também na cogeração de energia, ou seja, em vez de produzir apenas vapor saturado,
que tem o objetivo de servir como fonte de aquecimento, eles produzem vapor superaquecido. E aí, essa energia cinética excessiva do vapor pode ser usada na geração de energia elétrica a partir do sistema de turbinas ligadas a geradores elétricos. O mais comum é você transformar a energia química em energia mecânica, que vai fazer movimentar máquinas, equipamentos e turbinas de geração de energia elétrica. E ainda a energia térmica, que é justamente a geração de vapor. Uma indústria no Brasil que aplica muito a cogeração de energia é a indústria sucroalcooleira. É a indústria de açúcar e de álcool. A energia usada no processo de produção de açúcar e álcool é proveniente da cogeração. Simultaneamente e a partir da mesma fonte combustível, que no caso deles é celulose, que é proveniente dos bagaços de cana e dos restos de plantação, eles conseguem produzir energia em sua forma térmica e mecânica. A energia térmica vem da queima do bagaço e da palha. Ela atende à necessidade térmica de produção de açúcar e álcool, atende à necessidade mecânica de fazer mover turbinas que movem os equipamentos de preparo e moagem, que por sua vez movem os geradores de eletricidade. A energia elétrica gerada destina-se ao consumo da própria usina. E ainda o excedente pode ser ofertado ao mercado de energia elétrica. Essa usina pode estar ligada ao SIM e ofertar, vender a sua energia elétrica excedente. Aqui nós temos um esquema ilustrativo. A indústria de açúcar e álcool recebe a cana que vem da plantação, acontece a extração do caldo, parte do caldo vai para a produção do álcool, outra parte para a produção do açúcar e o bagaço vai para a parte de geração de vapor, consequentemente eletricidade. Essa eletricidade é usada para extração do caldo e para todo o processo dentro da indústria. O excedente pode ser vendido para o sistema integrado no Brasil. Como que funciona a geração de energia elétrica? Então, sempre vai ter que existir um combustível químico que vai ser queimado numa caldeira, onde a água vai ser transformada em vapor superaquecido. Esse vapor superaquecido em alta pressão e alta temperatura vai passar por turbinas, saindo então com pressão média e alta temperatura ainda. As turbinas vão girar, fazendo girar também os geradores elétricos, onde acontece a produção da energia elétrica. Essas usinas que têm cogeração, elas podem estar ligadas à rede de distribuição e vender a sua energia excedente para o sistema como um todo, que vai abastecer tanto o consumo residencial quanto o consumo industrial. Como comparação, podemos observar um consumo residencial de uma família é de 0,3 megawatt-hora. Uma usina de cogeração numa indústria sucroalcooleira consegue gerar em torno de 7.000 megawatt-hora. E para saber se esse valor é alto ou baixo, comparando, por exemplo, com Itaipu, temos uma geração de 7 milhões de megawatt-hora. Ou seja, uma usina dessas de cogeração de uma indústria sucroalcooleira, ela é em torno de 1.000 vezes menor do que a geração que acontece na usina de Itaipu. Mas temos que lembrar que Itaipu abastece 2 sub-regiões do Brasil, todo o Paraguai e a Argentina. Como atividade em relação a esse tema, principalmente o tema de cogeração de energia, que está intimamente ligado com a indústria química, eu vou deixar para vocês no Siga um artigo que é a importância da utilização do bagaço de cana na geração de energia em termoelétricas. Esse artigo, ele é bastante simples, mas ele explica muito bem prós e contras, questões ambientais, questões sociais associadas à energia elétrica e à cogeração de energia elétrica na indústria sucroalcooleira. E eu gostaria que vocês lessem o artigo e, após a leitura, produzissem um mapa conceitual que explica como que se dá todo o processo de cogeração de energia na indústria sucroalcooleira, trazendo também as questões sociais e ambientais que estão associadas a esse processo.
Eu vou deixar para vocês também um artigo no Siga que explica o que é mapa conceitual e como se deve fazer o mapa conceitual. Tenho também aqui uma sugestão de vídeo para que vocês assistam, que justamente fala da indústria sucroalcooleira e mostra esse processo de cogeração de energia. Nossa próxima aula, na sexta-feira, vai ser uma aula síncrona. Então, nessa aula síncrona, eu vou poder apresentar melhor para vocês o artigo e explicar um pouco melhor o que significa um mapa conceitual. Então, não percam essa aula, vai ser síncrona. Para aqueles que não puderem estar presentes, ela vai estar gravada também, mas daí vocês não terão a chance de tirar todas as dúvidas que vocês podem ter em relação a esse assunto. Ok, pessoal? Terminamos a nossa aula. Nos vemos na sexta-feira, então, numa aula síncrona. O horário e o link para o meeting vai estar disponível no Siga também.